Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre as certificações da Microsoft, que é uma ótima forma de você alavancar a sua carreira, testar os seus conhecimentos e, é claro, é uma das formas de você também conseguir as melhores vagas das melhores empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia. Então, se você é uma das pessoas que está planejando tirar certificações, está pensando em estudar para tirar algumas certificações, só que não sabe qual certificação você quer procurar ou alcançar, né? Ou de repente você já está no meio dos estudos e não sabe como que funcionam as certificações, os níveis de certificações e tudo mais, é só você continuar aqui no vídeo para conhecer um pouco mais. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, e como eu comentei, nesse vídeo nós vamos falar sobre as certificações da Microsoft. E antes da gente começar aqui o vídeo, eu não poderia deixar de pedir para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom, como eu comentei, a ideia aqui desse vídeo é falar sobre as certificações da Microsoft, e eu vou fazer até um paralelo com um outro vídeo que eu fiz sobre as Applied Skills, que é uma outra forma de você também testar os seus conhecimentos com laboratórios da própria Microsoft, aqui do site da Microsoft, tá? Então vou contar um pouco qual que são as diferenças das dois tipos de certificações e habilidades, né? Então a gente tem as certificações oficiais da Microsoft e temos também as Applied Skills. Vou mostrar aqui o mapa sobre como funcionam, né, as certificações, os níveis de fundamentos, Associate Expert, os vários tipos de certificações para vários produtos que existem da Microsoft. E também como você consegue procurar e ver alguns requisitos, né? Então são algumas coisas que são importantes você aprender e identificar para você começar a criar a sua própria trilha de certificações, tá? Isso vai acabar te ajudando muito a alavancar a sua carreira. Foi uma das coisas que foram um grande diferencial na minha carreira, né? Hoje, por exemplo, eu estou numa grande corporação e nessa grande corporação é um dos requisitos ter várias certificações. Então, para mim foi ótimo porque eu já cheguei lá com várias dessas certificações, né? Mas assim como essa empresa, várias outras empresas colocam certificações como pré-requisitos para alguns tipos de vagas, tá? Então é bom, de repente você pensar nas certificações como uma alavanca para sua própria empresa ou para outras empresas que você pode estar almejando alcançar, beleza? Bom, então começando aqui, eu já queria começar apresentando aqui o painel do Microsoft Learn na parte de Credentials, tá? Então, para você chegar nessa telinha aqui, você pode procurar no próprio Google, no buscador, enfim, é só você digitar aqui Learn Microsoft e Credentials que você vai cair no primeiro link, vai cair aqui nessa página, tá? Então aqui é a página de credenciais da Microsoft no portal do Microsoft Learn, tá? E aqui a gente consegue identificar já dois grandes nichos de conjuntos de testadores de habilidades, né? Que a gente vai que vai nos auxiliar a alavancar aqui a nossa carreira. Então, primeiro são as habilidades aplicadas da Microsoft, que são as Applied Skills. Se você não conhece o que são as Applied Skills, eu tenho um outro vídeo que aprofunda um pouco mais sobre essa parte das Applied Skills e até eu mostro um pouco mais como você faz um laboratório, como que você precisa executar dentro de um laboratório, né, para você completar ele. Tá? Então depois eu vou deixar o link desse vídeo aqui, nesse vídeo aqui para vocês darem uma olhada, né? Mas além das Applied Skills, nós temos aqui embaixo também a parte de certificações da Microsoft, que é o intuito aqui desse vídeo, tá? Então, o que seria e quais são as diferenças das Applied Skills e das certificações da Microsoft? Aqui a gente tem um PDF que ilustra muito bem qual que é a diferença desses dois tipos de testes que a Microsoft trouxe para testar, né, as pessoas e criar essa trilha de certificações e habilidades no mundo Microsoft,
tá? Então, aqui na esquerda nós temos as Microsoft Certifications e à direita as Applied Skills. Se a gente vê aqui a primeira linha ela fala explicitamente que as certificações da Microsoft, elas validam um agrupamento de técnicas de proficiência, né? Então é um conjunto de informações, de tecnologias, de habilidades que você é testado, enquanto nas Applied Skills é algo mais específico. Então ele valida uma skill específica, tá? Então enquanto na certificação você trabalha várias skills diferentes, na Applied Skills você tem foco em uma skill só, tá? Na parte de contexto, nós temos aqui que ela é um role-based, né? Então ela é baseado em função. Então normalmente, quando ela fala em função aqui, por exemplo, a função que você vai desempenhar em determinada tecnologia. Por exemplo, no mundo de cloud, você pode ser um administrador de cloud. Então, a gente tem a certificação AZ-104, que é voltada para Azure Administrator, né? Um administrador de Azure. Nós temos também a certificação que é a AZ500, que é voltada para engenheiros de rede, né? Ou Network Engineer. Então, normalmente nas certificações ela é voltada mais para a função, que eu sou um administrador de Azure, eu sou um engenheiro de redes, eu sou um engenheiro de segurança, eu sou um arquiteto de soluções, eu sou um cientista de dados. Então ela é voltada mais para esse papel de qual que é a função que você vai desempenhar. E vejam que existem várias certificações que são trilhas para várias habilidades diferentes, né? Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa parte de trilhas, mas ela normalmente é voltada para essa parte de funções. Enquanto no contexto aqui da Applied Skills, ela é voltada mais para projetos. Então, como ela é focada em uma skill específica, ela não vai olhar em várias funções diferentes, várias habilidades diferentes. Ela vai focar em um projeto específico, tá? Então, como eu comentei aqui, então ela vai trabalhar, o escopo dela vai trabalhar várias skills diferentes, enquanto na Applied Skills é uma skill específica ali para o cenário. O formato do exame são diferentes também. Então aqui nas certificações da Microsoft é um formato de exame mais interativo com elementos. Então você marca a sua prova, você tem que agendar a sua prova. No dia da prova, você tem que entrar com um certo tempo de antecedência. Você vai acessar a prova, né? Vai ter um número X ali de questões. Então é sempre variável, nunca é um número fixo de questões. Você vai ter que responder ali. Então existem vários tipos de questões diferentes. E você responde tudo, né? Normalmente você tem que estar num ambiente isolado, ou você faz presencialmente num centro de certificação, ou você pode fazer de casa, mas lembrando que de casa você precisa fazer num formato isolado, né? Num ambiente isolado para não ser atrapalhado. E você vai estar sendo vistoriado o tempo todo, né? Então, em outros vídeos eu vou explicar um pouco mais como funciona esse processo de fazer a prova em casa. Mas no lado das Applied Skills, a gente faz um laboratório interativo. Então você tem várias Applied Skills e cada Applied Skills trabalha um cenário específico, né? Um projeto específico. Então de repente você vai carregar aquele laboratório e você precisa fazer determinadas ações e normalmente documentar essas ações para você conseguir alcançar aquela Applied Skills e finalizar ela. E nesse formato, você não precisa agendar uma Applied Skills. Você simplesmente vai lá no portal, clica para carregar o laboratório, ele carrega o laboratório e você executa ele. Você não vai estar sendo vistoriado, né, para fazer essa Applied Skills. Você tem um tempo determinado para fazer ela, né, mas você pode fazer num ambiente tranquilo, não precisa se preocupar com interrupções e tudo mais. Então é um formato um pouco mais flexível do que as certificações, tá? E falando em flexibilidade, do lado das certificações, você precisa agendar para fazer uma certificação. Então, como eu comentei, você agenda a certificação, no dia da prova você entra com 30 minutos de antecedência, passa por um processo ali de check-in da prova,
realiza a prova, né? E depois que você realiza a prova, você espera alguns minutos ali para você receber o resultado. Já no caso aqui das Applied Skills, você faz ela on demand. Então você pode fazer em qualquer horário, né? Você chega lá no portal da Applied Skills, clica para carregar o laboratório, ele demora alguns minutinhos, carrega o laboratório, você executa as ações que ele pede ali e depois você finaliza o laboratório e ele faz um checklist do que você realizou, e se você tiver uma nota favorável, aí sim você alcança sua Applied Skills, beleza? Então essas são as grandes diferenças entre as certificações da Microsoft e as Applied Skills. Só que uma grande recomendação aqui que eu dou é você não focar em somente uma delas, mas na verdade você combinar as duas, né? Você é claro que as certificações, por ter uma abrangência maior, ela dão um poder maior para você alavancar sua carreira, alavancar seus estudos e aumentar os seus conhecimentos em várias ferramentas da Microsoft. Mas se você combinar suas certificações com as Applied Skills, né, as habilidades aplicadas da Microsoft, com certeza você vai aumentar ainda mais o seu repertório e as suas skills com as ferramentas da Microsoft. Beleza? Agora passando aqui para o próximo tópico, como que eu identifico e encontro as certificações da Microsoft? Aqui é o painel de busca para você encontrar todas as certificações. Você consegue utilizar vários filtros aqui, tá? Mas antes de mostrar aqui um pouco esse painel de busca, eu quero mostrar esse pôster aqui, que esse pôster é muito interessante para você identificar as certificações, identificar os níveis delas e identificar normalmente qual que é o tipo de certificação para qual produto que essa certificação é voltada, tá? Então aqui em cima, primeiro, né, para você alcançar esse pôster aqui, nessa página onde a gente estava aqui das certificações da Microsoft, descendo aqui, a gente tem aqui visualizar pôster. Então quando você clica aqui, você vai cair nessa página aqui do pôster das certificações da Microsoft do GitHub. E aqui a gente já tem algumas explicações, tá? Aqui em cima é como se fosse uma legenda, né? Para você entender como que funciona aqui as certificações, tá? E a gente tem aqui os quadradinhos para determinar as macro tecnologias, né? Então aqui a gente tem as certificações voltadas para Cloud e AI Platforms. A gente tem aqui as certificações voltadas para AI Business Solutions e as certificações aqui voltadas para segurança. E aqui embaixo a gente tem os níveis dessas certificações. A gente tem o nível Fundamentals, né? Então a gente tem aqui a Z900, que é a Azure Fundamentals, AI Fundamentals e Data Fundamentals, tá? Cada uma dessas certificações tem uma sigla. Então a sigla ela já diz muito sobre qual que é o tipo de tecnologia que a certificação vai trabalhar. Normalmente as certificações voltadas para Azure, elas começam com a sigla aqui AZ. Então vou dar um zoom aqui. Então ela começa com AZ, traço e o número da certificação. Número normalmente as fundamentos começam com 900, né? Então aqui nesse caso a Z900 para Azure, AI 900 que é Azure AI, DP 900 e é Azure Data, né, para parte de dados. Mas existem algumas certificações que não são só 900, mas existem variações dela, como no caso aqui das certificações de Microsoft 365, que são tem a sigla MS, mas tem 900, 910, 920. Existem aqui a da PL também, né? A PL 900, SC 900. Então ela não se limita só a 900, tá? Descendo um pouco mais para baixo, a gente tem aqui as outras certificações do nível Role Based. E aqui no Role Based a gente tem outros dois níveis, que é o nível Associate e o nível Expert, tá? Então imagina que numa escadinha, o primeiro nível seria as certificações Fundamentals, o segundo nível seriam as certificações de nível Associate e no terceiro nível
temos as certificações do nível Expert e também as Specialist, tá? Que é nível especialista, tá? Então vou explicar um pouco mais quais são cada um desses níveis. Então, nível Fundamentos, como eu comentei, normalmente é mais voltado para quem está querendo se ambientar e conhecer um pouco mais sobre determinada tecnologia. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre cloud, por exemplo, você vai optar pela prova AZ900, que é Azure Fundamentos. Você vai ter um panorama geral ali sobre as tecnologias da Azure. Agora, se você é novo na parte de AI, faz mais sentido você fazer a certificação AI 900, porque ela é a primeira de uma trilha de certificações de AI, assim como a DP 900 também, que é uma certificação fundamento para você que quer seguir uma trilha de certificações da carreira de dados, tá? E seguindo aqui para certificações AZ, no nível Associate, a gente tem a AZ104, que é a Z voltada para a parte de administração de Azure, né? Nós temos a 305, que é de nível Expert. Então, aqui a gente já consegue enxergar uma escadinha de certificações que como se fosse uma trilha para quem vem da área de infraestrutura, que trabalha com a parte de gerenciamento de Azure e quer alcançar o nível de arquitetura. De repente você pode começar ali pelo nível AZ900, passar para o nível de AZ104, que é o nível ali Associate, onde você vai trabalhar mais gerenciando as ferramentas e os recursos ali do Azure. E temos aqui a Z305, que seria o terceiro nível, que é o nível Expert, onde você já está trabalhando com bastante tempo ali gerenciando seus recursos da nuvem e quer chegar no nível já de arquitetura, de projetar soluções, né, de encaixar as pecinhas, os diferentes recursos que existem na Azure para alcançar soluções escaláveis, soluções com alta disponibilidade, soluções que utilizam vários recursos diferentes, né? Então aqui já tem uma escadinha. Mas assim como essas certificações do nível AZ, existem outras certificações AZ também. Então no caso aqui, a AZ700, que é mais focado na parte de redes, as certificações AZ800 e AZ801, que são focados na parte de administração de ambientes híbridos, né? Então, você que trabalha com ambientes híbridos, né? Trabalha com a parte de Azure, mas também a parte de virtualização do seu ambiente local e quer conectar as duas. Então, aqui você consegue ter um panorama sobre esses ambientes híbridos, né? E vejam que aqui é interessante que para você tirar essa certificação, você precisa fazer duas provas, tá? Então aqui é um ponto interessante você observar aqui desse banner, que para tirar essa certificação você precisa tirar duas provas diferentes, tá? Uma outra coisa que é interessante aqui observar também desse painel é que tem essa estrelinha aqui em cima. O que seria essa estrelinha? Essa estrelinha quer dizer que essa certificação aqui é do nível Expert. Então vejam que aqui voltado para a parte de cloud, existem duas certificações do nível Expert, que é Azure Solutions Architect Expert, né, a Z305, e a gente tem aqui também a Z400, que é a DevOps Engineer Expert. Então, essas duas certificações são do nível Expert, né? E aqui pro lado de repente, se você é uma pessoa que tem um perfil mais voltado para desenvolvimento, você também tem uma trilha que você pode começar pela AZ900, pode seguir aqui pela AZ204, que é voltada aqui para a parte de desenvolvimento, e a sequência dela seria o DevOps Engineer, que é a Z400. Mas isso são trilhas que você pode montar e seguir baseado numa linha de estudos, tá? Você não precisa se limitar a fazer só essas certificações. Você pode fazer quantas certificações quantas certificações você quiser. Porém, essas certificações do nível Expert, elas têm pré-requisitos, que é exatamente esse símbolo aqui de cadeado, tá? A gente pode até ver aqui
no banner, aqui na parte da legenda, que ele fala que esse cadeado aqui quer dizer que essa certificação tem um pré-requisito para você alcançar ela. Então não é simplesmente você só fazer a prova que você vai tirar essa certificação. Você tem um pré-requisito. Então, como que eu identifico qual que é um pré-requisito? Imaginando que eu sou uma pessoa que venho da parte de infraestrutura, quero fazer uma trilha de certificações de cloud e quero seguir a trilha, por exemplo, da AZ900, AZ104 e AZ305. Qual que é o pré-requisito da certificação AZ305? Se você vir aqui e colocar o mouse em cima dessa certificação, você pode clicar nela e ir diretamente para a página dessa certificação para você conhecer um pouco mais sobre essa certificação, tá? Então todas as certificações aqui tem o link para você clicar nela e olhar um pouco mais, né, sobre essa certificação. E entrando aqui na página da Z305, a gente já tem aqui um pouco mais sobre os detalhes dessa certificação, o que cai aqui sobre informações que você precisa estudar sobre essa certificação, né? E aqui embaixo a gente tem aqui o que ela fala sobre pré-requisito. Você precisa ter uma certificação. Se você clicar aqui, ela desce um pouco a página e vem para a parte aqui de pré-requisitos. Então, para se tornar um certifier especialista em arquitetura de soluções da Azure, você deve obter a certificação administrador associado do Azure, que é justamente a Z104. Por isso que eu comentei que existe uma trilha para você chegar nessa certificação. Imagina que você quer fazer uma trilha freestyle, né? E você vai lá, faz a prova AZ900 e se sente capacitado de fazer a Z305, né? Antigamente não tinha esse pré-requisito, você poderia fazer até a Z305 de uma forma direta, né? Mas hoje existe esse pré-requisito e até uma recomendação para você também não tentar dar um passo maior que a perna, né? Então, o recomendado aqui é você fazer a Z900, depois a Z104 e depois a Z305. Porém, de repente você é uma pessoa que já trabalha com cloud há algum tempo, já conhece ali os fundamentos da cloud, você não precisa fazer a Z900, você pode fazer a Z104 e depois a Z305. Isso daí já vai funcionar, né? Como o único pré-requisito para você fazer a 305 é a 104, você pode fazer só essas duas e depois, quando você estiver mais tranquilo, você pode fazer a Z900 de uma forma experimental, né? Para você ganhar uma certificação a mais, tá? Então, para 305, o único pré-requisito para ela é a Z104. Assim como ela, a Z400 tem um pré-requisito também. E se você clicar aqui, você vai entrar para a página da certificação e vejam que a Z400 tem duas certificações de pré-requisito. Então ele já fala aqui, para obter a certificação DevOps Engineer Expert, você deve obter ao menos uma das seguintes certificações. Ou você tem que ter a AZ104, que é a administrador do Azure, ou você tem que ter a 204, que é a desenvolvedor do Azure, tá? Então você precisa ter ou uma ou outra para você conseguir ter a Z400. Veja que aqui a gente já consegue observar uma oportunidade de você fazer uma trilha expandida, né? Você pode fazer, por exemplo, a Z900, que é no nível fundamental, você faz a Z104, que é no nível Associate, e depois você pode fazer a 305, que é de nível Expert para arquiteto de soluções, e também a Z400, que é DevOps Engineer. Então você vai ter uma de nível Fundamentos, uma certificação de nível Associate e duas certificações do nível Expert. Porque as duas certificações do nível Expert têm como pré-requisito a AZ104, tá? Então, hoje em dia, a certificação AZ104 é uma das certificações mais cobiçadas, não só porque é uma certificação que dá uma experiência abrangente sobre o Azure, mas também é um pré-requisito para essas duas certificações de nível Expert,
tá? Mas se você não quiser tirar a 104, você pode tirar a 204, que é desenvolvedor, e seguir por essa carreira de parte de desenvolvimento e DevOps. Beleza? Então, voltando aqui para a trilha de certificações, agora saindo um pouco das certificações do lado AZ, que são focadas em Azure, a gente tem também as certificações AI, né, que são voltadas para inteligência artificial. Então você consegue montar uma trilha aqui da AI 900 e depois AI 102. Nós temos as certificações focadas em Power Platform, que são as PLs. Então você consegue ter a certificação também PL 900, depois fazer a PL 300, né, e tudo mais. Tem as certificações DP, que são voltadas para parte de dados. Então você pode fazer a DP 900, depois DP 100, DP 300, DP 600, DP 700, né? Pode fazer todas essas trilhas se você trabalha com dados e quer se especializar mais nessa parte de dados, tá? Mas fora essas certificações aqui de nível Associate, nós temos também as Specialist, né? Então, as especialistas aqui, elas são focadas em algumas tecnologias, né? Então, por exemplo, a gente tem a AZ120, que é focado nas tecnologias SAP. Então, você vai virar um especialista das tecnologias SAP que existem na Azure. Ou aqui, por exemplo, a ADP 420, que você vai virar um especialista na tecnologia de Cosmos DB no Azure, tá? Temos aqui também a AZ140, que é para você virar um especialista na tecnologia de Virtual Desktop dentro do Azure. E temos também as certificações aqui do GitHub, são certificações novas, né? Hoje, como o GitHub, assim como o Azure DevOps, tem várias tecnologias ali de esteiras, né, de CI/CD e outras ferramentas. Ela também tem várias certificações voltadas para o GitHub, e com certeza isso daí vai ampliar cada vez mais conforme a Microsoft vai reestruturando o GitHub, tá? Então nós temos aqui GitHub Copilot GH300, GitHub Actions GH200, GitHub Foundations, que é o GH900, né? Então do nível fundamental, e a beta aqui que é a GH100, que é GitHub Administrator, beleza? Então essas são as certificações que existem nessa coluna aqui de Cloud e AI Platforms. Nós temos aqui também outras certificações seguindo essa mesma estrutura de fundamentos, associate e specialist aqui para a parte de MS e MB, né? Que são certificações mais voltadas ali para a parte de business da Microsoft, né? Então, o MS seria do Microsoft 365, o MB aqui seria para Microsoft Business, né? Então, mais voltado aqui para as tecnologias de Dynamics 365. O PL, como eu comentei, focado mais nas tecnologias de Power Platform. Então, a gente tem a PL 900 aqui e as outras PLs aqui embaixo. A MB, para Dynamics 365 e as outras MBs aqui para Dynamics também. E a MS 900 aqui para fundamentos do Microsoft 365. Nós temos também as outras MS aqui para outras tecnologias do Microsoft 365. E nós temos aqui também a AMD, que é focada em endpoint, um pouco mais voltado para segurança, mais segurança focado em endpoints, tá? Então essas são as certificações voltadas para essas tecnologias do Microsoft 365, Dynamics 365 e Power Platform, e elas seguem o mesmo padrão aqui, onde as certificações no nível Expert tem a estrelinha, e se ela tem um pré-requisito, ela tem esse cadeadinho, e é só você entrar nessas certificações para você descobrir um pouco mais sobre quais são os pré-requisitos, tá? E por fim, a gente tem a última coluna aqui, que são as voltadas para segurança. Então, na primeira coluna aqui, a gente tem a parte de segurança, que é a ASC 900, focado aqui em fundamentos, né, na parte de segurança. A gente tem aqui a AZ500, que está aqui
Ela é de Azure, mas está aqui no âmbito de segurança. A gente tem a SC 100, 200, 300 e 401, que também é uma sequência aqui da SC, né, de Security. Então, são várias certificações do âmbito de segurança. E, mais uma vez, como eu comentei, a estrelinha quer dizer o Expert e o cadeadinho quer dizer que ela tem um pré-requisito, tá? E por fim aqui, na parte de Specialist, a gente também tem uma certificação do GitHub, que é o GitHub Advanced Security, tá? Mais uma certificação aqui do GitHub para ampliar esse leque de certificações. Então aqui nesse folder aqui, né, nesse banner, a gente já consegue identificar várias certificações, mas além desse banner você tem também, quando você está aqui na sua página de certificações da Microsoft, você também aqui embaixo, além aqui de você ver o pôster, você consegue clicar aqui e procurar certificações. Se você clicar aqui, você vai cair nessa página aqui, onde você vai conseguir pesquisar as suas certificações, e aqui você já tem vários filtros que podem te ajudar nessa sua busca para encontrar o melhor caminho. Então, por exemplo, você é uma pessoa que quer se dedicar na parte de cloud e tecnologias de cloud, né, que é o Azure da Microsoft. Você já pode fazer um filtro aqui e identificar quais são as certificações voltadas só para Azure, que são aquelas certificações AZ. Clicando aqui no Azure, a gente já filtrou 20 certificações e mais aqui para baixo você consegue colocar os níveis, tá? Então, nível iniciante, intermediário e o avançado. Então, por exemplo, eu não conheço nada de Azure, quero ver quais são as certificações do nível iniciante. Eu clico aqui e ele vai dar aqui aquela certificação AI Fundamentals, né? Conceitos básicos aqui, que é a AI 900. Conceitos básicos de dados, que é a DP 900. Conceitos básicos de segurança, conformidade e identidade, que é a SC 900. E para a certificação voltada para o nível de cloud, então a gente tem os conceitos básicos de Azure, que é a AZ 900. Assim como você pode clicar aqui, você tira o iniciante, você pode ver as certificações de nível intermediário, ele faz as outras filtragens aqui, né, que é aquele nível Associate, e você pode ver também as nível Expert ou avançadas. Então a gente tem aqui o especialista em Dynamics, né, o PL 600, o especialista aqui em DevOps Engineer, tá, que é a Z400, e o especialista em arquitetura de soluções na Azure, que é a Z305. Mas imagina que você não quer ver por nível, você quer ver por as certificações baseado em funções, né? Como eu comentei lá no começo, função é mais voltado para o que você está trabalhando. Então, se você é um administrador da Azure, você pode colocar aqui administrador e Azure, e ele vai te dar as certificações que faz sentido você tirar. Lógico que você não precisa se limitar a esse tipo de função, você pode fazer quantas certificações você quiser. Lembrando que algumas certificações têm pré-requisitos que você precisa atender para tirar aquela outra certificação. Uma coisa que é legal observar aqui nessa parte de pré-requisitos é que, por exemplo, você imagina que você quer tirar a sua certificação a Z305 diretamente antes de tirar a 104, você pode fazer a prova, você pode marcar e pode fazer a prova. Só que você vai fazer a prova, você vai passar na prova, mas você não vai receber a certificação. Você precisa depois tirar a Z104 e quando você tirar a prova, fazer a prova e passar na prova da Z104, automaticamente você vai ter as duas certificações. Então, é uma forma de você fazer, mas não é recomendável, né? O mais recomendável é você fazer a 104 primeiro e depois tirar a 305. Daí você já faz a trilha exata e subindo a carreira ali de arquiteto e administrador. Mas você também pode ver as outras funções aqui. Então, uma função de arquiteto de soluções, ele mostra as certificações que é voltadas para esse tipo de função. Você que é um cientista de dados, ele vai mostrar a certificação que é voltada para cientista de dados. Ou, por exemplo, você é um engenheiro DevOps,
ele vai mostrar a certificação que é voltada para um engenheiro de DevOps também. Então é um formato aqui muito bacana de você fazer essas estruturações, tá? Tem aqui também os assuntos que você pode filtrar, né? Então, você é a parte de infraestrutura técnica, então ele mostra aqui Network Engineer e a parte do SAP também. Tem o assunto aqui da parte de segurança, então ele vai mostrar aqui as certificações voltadas para segurança. E você consegue filtrar aqui, tirar os filtros e fazer, além das filtragens de certificações, você também consegue filtrar aqui as Applied Skills, tá? Então, aqui é para você ver que essa página não mostra só as certificações, mas mostra também as Applied Skills. E para você saber um pouco mais sobre as Applied Skills, eu vou deixar aqui no link o meu vídeo que eu explico um pouco mais sobre as Applied Skills, que pode reforçar um pouco mais e até abrir um pouco mais a sua mente de como você pode combinar as suas certificações com as suas Applied Skills. Beleza? Bom, galera, o que eu queria passar era isso. É um vídeo bem introdutório aqui, falando um pouco mais sobre as certificações, como você pode procurar e como você pode identificar as diferentes certificações, né? Em outros vídeos eu vou explicar um pouco mais como você pode agendar uma prova de certificação. Então, como você vai ali no portal, seleciona a certificação, faz todo o processo de cadastro, agendamento e tudo mais de uma prova de certificação. Eu vou falar também sobre como que funciona o processo de você fazer uma prova em um centro de certificação, ou como você pode fazer a prova dentro da sua própria casa, quais são as dicas que você pode, que serão úteis para você fazer uma prova dentro de casa, né? Você tem que ter um ambiente específico e com alguns pré-requisitos ali para você conseguir fazer uma prova dentro de casa, né? Principalmente da máquina que você vai realizar a prova. Vou ter outras dicas para você montar trilhas de certificações aqui também. Então eu vou montar uma playlist com várias dicas diferentes voltadas para essa parte de certificações, applied skills, como realizar prova, como realizar, renovar as certificações também. Então, para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder essa série que pode ajudar muito você na sua carreira, nas suas qualificações. Beleza? Muito obrigado e até mais.